Olá, queridos, que alegria mais uma vez estarmos juntos aqui nesse canal. Você sempre é muito bem-vindo aqui. Que privilégio termos um momento juntos para aprendermos mais com a palavra do Senhor. Se você pode, se inscreve agora nesse canal. Aqui embaixo no espaço, inscreva-se. Aperta lá, deixa teu nome registrado. Te prometo, estarei orando por você e por todos aqueles que são inscritos. Caso já seja inscrito, então interaja aqui conosco, deixando teu comentário aqui, teu like e enviando esse vídeo pelo menos para 10 pessoas. Nós estamos aqui 21 dias da restituição do Senhor na nossa direção. Meditando no Evangelho de Jesus segundo João, cada dia um capítulo, cada capítulo um milagre do Senhor na nossa direção. Chegamos ao capítulo 20, o penúltimo capítulo desse livro. E que capítulo é esse? Capítulo 20 de João, ele narra os eventos da ressurreição de Cristo, e incluindo também a descoberta do túmulo vazio por Maria Madalena, um episódio poderosíssimo, e também a aparição de Jesus, a Maria, aos discípulos, a Tomé, e além da declaração do propósito do Evangelho, a qual Jesus termina o capítulo 20. E é poderoso demais esse capítulo, mas se a gente pode destacar um milagre da restituição do Senhor nesse capítulo 20, eu diria que é o milagre da restituição da esperança. Como Jesus se importa em restituir a esperança nas nossas vidas? Eu quero destacar aqui o verso 19 desse capítulo 20. O texto diz assim: ao entardecer, naquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Uau! Aqui fala do aparecimento e do surgimento de Jesus após 3 dias de silêncio. Jesus morreu na sexta-feira, sexta da paixão. Os discípulos estavam acostumados com a presença do Senhor, se depararam com a ausência agora. 3 dias de silêncio, 3 dias de falta de esperança, falta de referência, 3 dias onde eles foram roubados da alegria de um futuro, de glória, de uma esperança de vencer. O que seria agora da vida daqueles homens? Então eles estavam de portas trancadas, o texto diz, reunidos dentro de uma casa de portas trancadas por medo do que se aguardava. Quantos de nós não estamos trancados pelo medo? Trancados nas nossas emoções, trancados no nosso chamado, trancado na nossa vida espiritual, trancado até na nossa vida financeira ou relacional. Talvez você que está assistindo esse vídeo esteja vivendo essa realidade. Sua vida está trancada, você não consegue enxergar melhoria, não consegue enxergar uma esperança, não consegue enxergar uma perspectiva de um futuro diferente. Mas hoje o Senhor te trouxe a esse texto para dizer a você que você precisa mudar o seu olhar, você precisa ter um olhar de esperança. Ele quer restituir isso na sua vida, Ele quer despertar no teu coração a perspectiva de um futuro de bênção, de glória e de vitória. Aqui os discípulos estavam reunidos de portas trancadas, cheios de medo após a morte de Jesus. E o aparecimento do Senhor naquele dia ali, após a sua ressurreição, mostra como Jesus se preocupa com uma vida de esperança, como Jesus se importa comigo, com você. Esse texto diz que de repente Jesus entra no meio onde eles estão e diz: paz seja convosco. Jesus queria exatamente colocar por terra todo o medo. Essa é a vontade do Senhor para você, colocar por terra todo o medo que te paralisa, todo o medo que rouba a esperança. Eu não sei o que tem roubado a sua esperança. Talvez a ausência de alguém tão querido e importante na sua vida, talvez uma crise financeira, talvez uma desilusão amorosa, talvez uma mágoa dentro da própria igreja, de um relacionamento espiritual. Talvez sejam fatos assim que você pode até ter razão, mas hoje o Senhor quer tirar esse medo, tirar essa falta de esperança e enxertar em você essa perspectiva de fé. A falta de esperança, ela causa desânimo. Talvez você ande desanimado exatamente por isso. Você precisa encontrar a causa. O sintoma é o desânimo, mas a causa precisa ser resolvida. E a falta de esperança também bloqueia a nossa criação, bloqueia o nosso crescimento e confunde as nossas atitudes. Desesperança é um estado emocional.
É a falta de perspectiva de um futuro. Não se vê sentido em mais nada. Essa é a realidade desses discípulos. Eles estavam de portas trancadas, ou seja, perdeu o sentido de um propósito, perdeu o sentido de um chamado, perdeu o sentido da missão. Quantas pessoas hoje não vivem assim, sem sentido na vida, sem sentido da missão? Mas o Senhor quer restituir isso na sua direção hoje. Um dos principais sintomas da depressão é a falta de esperança, é a desesperança, é a falta de uma perspectiva de um futuro melhor. Que você possa hoje ser tomado pela presença de Jesus, assim como ele entrou naquela casa de porta trancada, ele entre aonde você está agora, entre no seu coração, entre na sua mente e faça o que ele fez naquele dia. Ele disse, ele mostrou as mãos, ele mostrou o lado, dizendo assim, eu estou aqui, ainda há esperança. Aonde Jesus está, ainda há esperança. E o texto diz que ele soprou o Espírito Santo sobre aqueles homens. E eles foram cheios de alegria. Eu quero declarar que a alegria estará de volta no seu coração e na sua mente. Você vai enxergar um futuro melhor. Você vai vencer isso que tem te comprometido e tem trancado você dentro das suas emoções, dentro da sua vida espiritual. O que nós precisamos fazer? Primeiro, modifique o seu modo de pensar. Mude hoje a sua mente, olhe para as verdades da palavra, olhe com a expectativa de que é possível você vencer. Segundo, lembre-se das boas memórias. Jesus, ao mostrar as mãos, Jesus, ao mostrar o lado, estava dizendo a eles: lembre-se das boas memórias, lembre-se de tudo que a gente viveu durante 3 anos e meio, lembre-se do que nos aguarda, da eternidade que nos espera. E por último, entenda as dificuldades, mas não aceite a realidade. Essa era a mensagem de Jesus. A dificuldade existe lá fora, mas não aceite a realidade de trancar você nas suas emoções ou na sua vida espiritual. Hoje o Senhor quer despertar você. Volte a ter esperança, volte a ter alegria de um futuro que te aguarda. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus.